Agora a gente vai falar sobre as taxas específicas que podem incidir sobre determinado ativo financeiro, sobre determinado investimento e que vão interferir diretamente na rentabilidade dessa aplicação. Presta atenção, eu vou falar de 7 delas. A taxa de administração, a taxa de performance, a taxa de corretagem, a taxa de carregamento, a taxa de custódia, os emolumentos e os impostos. Bom, aí vão ter alguns servidores que vão dizer assim, ó, blasfêmia, imposto não é taxa. Calma aí, calma aí. Aqui a gente está falando de taxas de mercado, lato sensu, galera, pessoal do direito. Genericamente, como algum tipo de incidência sobre a aplicação que vai fazer ela ser menor. É nisso que a gente está falando sobre taxas. Aqui, né, como bacharel em direito, que sou, não posso cometer essa gafe de dizer que imposto é taxa. Não, não. Tranquilo. Aqui é lato sensu mesmo, gurizada. Tranquilo? O pessoal do direito aí vai me perdoar, mas aqui a gente vai tratar o imposto como uma taxa de incidência dentro de uma aplicação. Beleza? Vamos lá, então, com a taxa de administração. A taxa de administração, ela é uma taxa que vai ser cobrada dentro de um fundo de investimento para pagar o gestor desse investimento. Como que funciona? Normalmente, quando a gente vai participar de um fundo de investimento, a gente vai depositar determinada quantia de dinheiro dentro de um fundo realmente. Várias pessoas vão depositar dinheiro dentro de um pote, né? Não especificamente, né? Mas alguém tem que gerenciar essa grana. Alguém tem que direcionar esse investimento e dizer assim, ó, tanto vai ser aplicado em ações, tanto em fundo de investimentos imobiliários, tantos a gente vai aplicar em opções, tantos a gente vai aplicar em dólar, em ouro, em renda fixa, e assim é feita a distribuição, né? A depender do gestor. E esse gestor ele precisa ser pago para que ele tenha isenção. Ele não pode participar desse fundo. Tem várias diretrizes lá da CVM, do Banco Central, que vão regular esse gestor financeiro, gestor de fundos de investimento, e a gente precisa pagar ele. E a taxa de administração nada mais é do que a remuneração que a gente paga para esse gestor. Ela vai ser indicada normalmente no nosso contrato anual, porém ela é descontada mensalmente, para realizar os pagamentos mensais desse gestor. Beleza? Até aqui tranquilo. Então, servidor, na hora de tu escolher um fundo, tu já precisa considerar o rendimento que esse fundo vai ter e tu precisa descontar desse rendimento a taxa de administração, porque ela vai comer um pouco da rentabilidade desse investimento. Não adianta tu investir, na verdade adianta, né? Mas vai dar opção. Por exemplo, é pouco vantajoso tu investir em um fundo que te promete 25% de rentabilidade em 12 meses, porém a taxa de administração é de 10% ao ano. Ela vai acabar tendo uma rentabilidade geral de 15% ou menos. Daqui a pouco, com essa rentabilidade, seria muito mais vantajoso investir em algum outro título do tesouro ou alguma renda variável que é muito mais seguro. Tu poderia ter acesso a esse valor. A liquidez poderia ser diária, trimestral, semestral, né? Poderia ter acesso a esse dinheiro mais fácil com uma rentabilidade igual ou maior. Então, daqui a pouco não é vantagem, precisa ser bem estudado. Beleza? Mais uma coisa. No momento em que tu investiu num fundo de investimento e ele tem lá determinada taxa acordada em contrato, por exemplo, digamos, 10% ao ano, se essa taxa for aumentar ao longo do contrato, é preciso que seja realizada uma assembleia geral entre todos os cotistas desse fundo de investimento para que seja discutido esse aumento da taxa de administração. Então vamos ficar ligado, pessoal. Quando tu tem um fundo de investimento, tu precisa monitorar ele mensalmente, ou, se possível, até mais vezes que isso, beleza? Acredito que seja isso sobre taxa de administração. Qualquer dúvida, comentário. E a gente resolve. Show? Vamos para o próximo. Outra taxa que eu vou trazer para vocês conhecer aqui hoje, ou explicar melhor para aqueles que já conhecem,
é a taxa de performance. Essa taxa de performance, ela também incide, também é cobrada nos fundos de investimento. E como é que ela funciona? Quando dispuserem em contrato, pode haver uma taxa de performance naquilo que supera o benchmark. E, John, já começou a falar inglês? Fala essas palavras difíceis? Calma aí, pessoal. Eu falo essas palavras em inglês exatamente para habituar o servidor público com essa linguagem, porque tu vai entrar no mundo dos investimentos. Tu vai entrar dentro de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. Então, para quando tu ouvir ou ler a palavra benchmark, tu não te assustar, beleza? O que é o benchmark? O benchmark nada mais é do que uma referência, só isso. Por exemplo, tem um fundo de investimento lá que o benchmark dele é a taxa Selic. Ou seja, o objetivo desse fundo é render o mesmo que a taxa Selic. Hoje ela é 13,75%. Então, se o gestor desse fundo conseguir fazer com que esse fundo renda até a taxa Selic, tudo ok, show, vai ser paga a taxa de administração lá para o gestor e tudo certo. Porém, se ele superar a taxa Selic, que é 13,75%, digamos que ele renda em 12 meses 20%, pode ser cobrada, se houver essa disposição no contrato, pode ser cobrada uma taxa de performance, digamos 25%, ou 10%, ou 5%, ou 1% do que superar o benchmark, a referência. Então, sobre os 6,25%, estou fazendo cálculo de cabeça, 6,25% que superarem ali a taxa Selic, para fechar os 20%, pode ser cobrada essa taxa de performance. Então, pessoal, mais uma taxa que vocês precisam estar esperto na hora de investir. Se vocês forem investir num fundo de investimentos, vocês precisam ficar atento à taxa de administração, que vai tirar a rentabilidade de vocês, e eventual taxa de performance, que também pode acabar tirando um pouco mais a rentabilidade de vocês. O que eu recomendo? Analisem muito bem antes de investir em fundos de investimento. Normalmente, para as pessoas físicas que estão iniciando no mercado, não é uma ótima opção. Existem outras opções mais seguras que te fornecem uma melhor liquidez do que um fundo de investimento em que provavelmente teu dinheiro vai precisar ficar alocado nesse fundo por pelo menos 12 meses ou mais. Então, taxa de administração e taxa de performance precisam ser bem analisadas antes de se jogar num fundo de investimento, porque às vezes pode acabar rendendo menos do que se espera. Show? Vamos para a próxima. A terceira taxa que eu quero falar com vocês é a taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento está caindo em desuso. Poucas instituições ainda cobram. Ela é normalmente cobrada quando a pessoa faz uma previdência privada, seja PGBL, seja VGBL. Mas, João, eu não sei o que é previdência privada, PGBL, GVBL, esse monte de sigla aí, eu não sei o que é. Massa, né? Massa quando tá gravando um vídeo e um carro do lado da tua casa começa a disparar o alarme. Show de bola. Taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento, ela é aplicada sobre os investimentos em previdência privada, seja PGBL, seja VGBL. Mas, João, eu não sei o que é PGBL e VGBL. Então tá, eu estou preparando um vídeo específico sobre previdência privada em que eu vou explicar tudo sobre como funciona, benefícios de cada tipo, se é válido, se não é válido para o servidor público. Beleza? Então calma aí que eu vou explicar melhor. Hoje é só a taxa de carregamento. Essa taxa está caindo, como eu disse, em desuso. Normalmente as instituições financeiras não a cobram mais. Porém, se tu, servidor, pretende contratar uma previdência privada, é extremamente importante que tu fique atento se a instituição vai cobrar ou não a taxa de carregamento, porque isso influencia muito no rendimento da tua previdência privada. Mais um detalhe, taxa de carregamento também é cobrado quando a gente está falando lá em renda variável sobre contratos futuros. A negociação de contratos, quando tu precisa passar de um mês para o outro com esse contrato,
A B3 vai te cobrar uma taxa de carregamento também. É o mesmo nome, mas os detalhes são um pouquinho diferentes. Isso também deverá ser discutido em um outro vídeo futuramente. Show? Acredito que sobre taxa de carregamento seja isso. Vamos lá. Qualquer dúvida aqui embaixo, galera. Aproveito já que a gente está num tempinho nesse vídeo para te pedir, servidor público que está assistindo, público em geral que está assistindo, galera, se tu está gostando do vídeo, se tu acompanhou até aqui, dá o like aqui no vídeo, isso vai ajudar bastante a promover o canal. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, @grana-sob-controle e no Facebook, Grana Sob Controle. Se tu não é inscrito no canal, aproveita para te inscrever e seguir para tu acompanhar todos os conteúdos que eu vou publicar aqui. Show? Vamos seguir. Agora vem a taxa de custódia. O que eu posso dizer sobre essa taxa? Essa taxa aqui só vai pegar a galera que está desinformada. Só vai pegar os bobos. Então é o seguinte, tu, servidor público, quando tu for escolher um banco ou uma corretora para tu investir o teu suado dinheiro, pelo amor de Deus, confere se esse banco, se essa corretora cobra taxa de custódia. Se ela cobrar taxa de custódia, foge. Porque hoje existem inúmeros bancos digitais e até mesmo bancos físicos que estão isentando as taxas de custódia. Eles precisam do dinheiro de vocês, eles precisam que tu abra conta no banco deles, na corretora deles, para que eles permaneçam no mercado. E para isso a contrapartida é que eles não cobrem taxa de custódia, galera. Então não vai te jogar num banco, numa corretora dinossauro que cobra taxa de custódia. Beleza? Porque toda movimentação que tu fizer, todo investimento, tudo que tu fizer, vai ser cobrado taxa de custódia. Isso vai fazer teu rendimento cair. Aí eu vou te dizer que se entre escolher uma corretora e um banco com taxa de custódia, é preferível que tu bote teu dinheiro no fundo de garantia mesmo, ou que tu bote teu dinheiro numa poupança. Aí vai render mais. Tá, pessoal? Fica o aviso aí, fica o alerta. Taxa de custódia é isso. Vai pegar os bobos. Não apliquem o dinheiro de vocês em bancos e corretoras que cobrem taxa de custódia. Beleza? Vamos lá. Taxa de corretagem. Essa taxa aqui, ela é muito discutida muito debatida entre os investidores, entre pessoas que estudam economia e finanças, porque é o seguinte, tem uma galera que vai dizer que ela é necessária, tem uma galera que vai dizer que ela é desnecessária, e eu vou dizer para vocês, depende. Depende do momento em que tu tá investindo, depende da tua experiência em investimento. Por quê? O que é a taxa de corretagem? Taxa de corretagem nada mais é a taxa que os bancos ou as corretoras vão cobrar de ti quando tu operar na bolsa de valores, beleza? Quando tu investir lá em ações ou quando tu utilizar determinada plataforma de investimentos ali para movimentar ações, fundos imobiliários, quando tu contratar contratos futuros, dólar, boi gordo, milho, tu vai operar esse tipo de contrato e aí vai ter ou não, a depender da corretora, uma taxa de corretagem. E o que eu posso dizer? A taxa de corretagem, se tu é iniciante no investimento, se tu quer operar bolsa de valores, contratos de dólar, mini dólar, contratos de índice, índice futuro, mini índice, qualquer coisa do tipo, eu recomendo que tu comece por corretoras que não cobrem a taxa de corretagem. Porém, tu precisa escolher uma corretora boa. Por outro lado, se tu já está investindo, se tu já está realizando operações na bolsa de valores e tu realmente tem um relacionamento muito bom com a tua corretora e a tua corretora presta um serviço, presta um suporte, dependendo do volume que tu opera, se tu for um investidor que está saindo, né, dessa parte mais amadora, mais individual, para uma parte mais profissional, para viver de investimentos, eu realmente recomendo que tu considere uma corretora independentemente da cobrança da taxa de corretagem. Porque muitas vezes a taxa de corretagem ela pode ser pequena em relação ao benefício que a corretora pode trazer para ti. Mas reforço, se tu é iniciante, se tuas operações na bolsa de valores forem investimentos simples, algumas compras de ações e que tu vai vender futuramente, algum tipo de operação em contratos assim esporadicamente, eu recomendo que
que tu não tenha, ou que tu não tenha não, que tu escolha uma corretora que não cobre taxa de corretagem, beleza?